Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 20 de setembro e a igreja celebra os mártires da Coreia, Santo André Kim Taegon e seus companheiros. A gente, quando fala da Coreia, a gente tem uma peculiaridade muito bacana, vamos dizer assim, na sua evangelização. No século XVII, o cristianismo ainda não tinha chegado na Coreia, mas um grupo de pessoas, né, que tinham viajado, tinham ouvido falar, porque leram o livro de um missionário, então eles se interessaram pelo cristianismo e aí eles encarregaram um filho do embaixador coreano na China para buscar algumas informações, para buscar alguns ensinamentos. Então, esse jovem, né, Yi Sun-hun, vai ao bispo de Pequim, que vai catequizar, evangelizar esse jovem. Ele vai pedir o batismo, ele vai receber o batismo e depois volta para a Coreia e, por meio dele, um jovem leigo que se tornou cristão. Os seus amigos vão ser catequizados por ele, vão fundar a primeira comunidade cristã. Então, a Coreia tem essa peculiaridade, a fé cristã vai entrar nesse país pelos leigos, não pelos missionários religiosos, mas por um leigo que ouviu dizer, se interessou, conheceu, se apaixonou, recebeu o batismo, voltou e junto com os amigos fundaram uma comunidade cristã. E ali eles começaram, então a gente sabe que quando os religiosos, missionários chegaram na Coreia, já encontraram uma comunidade. Isso foi muito bonito, né? Então, eles vão pedir várias vezes, né, ao bispo de Pequim que envie missionários, que envie religiosos, porque eles conheciam Jesus, tinham recebido o batismo, mas não tinham missa, né, não tinham os outros sacramentos. E aí, o difícil acesso vai fazer com que fique sempre muito difícil. E o primeiro sacerdote coreano morto como Marte vai ser o padre André Kim. Depois de muitas dificuldades, quando chega a fé cristã através dos sacerdotes, né, chega a missa, chega a evangelização de uma outra forma, mais fundamentada e tudo mais, mas aí também vai ter a grande perseguição e os primeiros cristãos vão ser muito perseguidos e martirizados. Então, o padre André Kim Taegon e seus companheiros, são 103 companheiros que nós celebramos hoje, foram esse grupo de primeiros mártires da Coreia. O padre André Kim nasceu em 1821 em Seul, e a sua família era uma família nobre, e aos 15 anos ele se converteu juntamente com seus pais. Foi enviado então para Macau para estudar teologia, para se formar como sacerdote, e durante seus estudos em Macau, ele frequentou muito a igreja de Santo Antônio, né? Foi o primeiro sacerdote e missionário coreano e dedicou a sua vida inteira para cristianizar sua pátria. Foi decapitado em 1846 aos 25 anos de idade. Sim, foi o primeiro sacerdote e o primeiro sacerdote mártir da Coreia. Então é esse testemunho que nós celebramos hoje, de uma igreja viva, de uma igreja que nasce através da pregação e da evangelização dos leigos e que tem o seu primeiro sacerdote que
é martirizado, então deu a vida. Então é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja da Coreia é uma igreja viva até hoje, né? Uma igreja onde muitas vocações são despertadas até todos os tempos. Então, quando o Papa João Paulo II foi à Coreia em 1984, ele fez a celebração da canonização do padre André Kim e de seus 102 companheiros, todos martirizados em diversas épocas, né? E ele diz: dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para o trair? São palavras do padre André Kim. Se nesse mundo aquele que traiu o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão não posso nunca trair aquele que é o Pai de todos nós. Então, para pensar, né? Se a gente não pode trair os nossos pais. Esse discurso é muito bonito, muito profundo, muito vivo. Como trair o nosso Pai do céu? Então, os primeiros mártires coreanos escrevem com sangue as páginas da história da igreja, da pátria. E na data da canonização, a Coreia contava 1.400.000, né? Em 1984, quando o Papa João Paulo II esteve lá. Depois disso, a população, né, dos cristãos, dos católicos, vem crescendo sempre, muito mais. Mas aquele primeiro sacerdote que deu a vida, né? Olha que coisa mais bonita. Por isso a gente sempre recorda aquela frase do Tertuliano: sangue de mártir é semente de novos cristãos. Então, pedindo mesmo que o padre André Kim e seus companheiros que deram a vida pelo Evangelho venham ser testemunhas para nós também, para darmos a vida nas diversas dificuldades que nós passamos, para testemunhar a nossa fé. Às vezes não damos a vida no sentido físico do sangue, mas damos na mortificação, na perseverança, né? Vamos dizer, dentro das calúnias, das perseguições do dia a dia. Que nós sejamos sempre firmes na fé, firmes naquilo que o Senhor nos chama a ser, cristãos, um novo Cristo. Santo André Kim, rogai por todos nós.